Fala, queridos! Graça e a paz de Jesus. Guardar os abençoados entrarem aqui para nós começarmos a nossa live de hoje, Claudiando com Cláudio. Vai ser um tempo bem bacana, mais uma vez aqui com mais um convidado bem especial. Nosso convidado de hoje é o Matheus Vasconcelos. Matheus Vasconcelos. Seja bem-vindo, Marciano. Deus abençoe. Marciano sempre está aqui conosco. Deus continue abençoando. Tenho acompanhado aí os sons do saxofone do Marciano aí nas suas lives, nas suas redes. Deus possa continuar abençoando poderosamente. Paulo André, seja bem-vindo. Estamos aguardando aqui daqui a pouquinho nosso querido Matheus. Dica de livro, dica de leitura. Estou concluindo Paulo, o Líder. Tem sido bem bacana esse livro aqui. Alinhado com muitas coisas. Paulo de Flores, Paulo André, conheço sim. Olá, irmã Nara, Deus abençoe, seja bem-vinda. Então, dica de livro, Paulo Líder. Muito bacana. Esse livro procura mostrar um pouco do retrato do que a Bíblia apresenta do apóstolo Paulo, né? E oferece aqui um modelo de liderança forte. Então, Paulo Líder, minha dica de leitura para você, né? Aleluia. Eita glória, Romáriozão aí, Romário Benção. Seja bem-vindo, Romário. Paulo Líder é de Joseph Oswald Sanders, da editora Vida. Tem sido bem bacana. Nesse livro aqui, nós temos um exemplo desafiador do apóstolo Paulo, do que ele pôde realizar, né, em sua única geração. Paulo foi o homem que se entrega totalmente a Deus, consegue chegar. Aí, Mâncio Ribeiro, seja bem-vindo, pastor Mâncio. Curai os enfermos e expulsai os demônios, Theory Osborne. Esse livro aí é o livro principal para todo e qualquer obreiro. Só uma curiosidade aqui sobre esse livro aí do Curar Enfermos. Todo obreiro da Igreja da Graça tem que ler esse livro aí, senão não passa no crivo. Curar enfermos e expulsar demônios. Eu tinha uma apostilha, né, desse livro aí. Denilson Rocha, graça e paz, irmão Denilson, queridão. Denilson foi nosso primeiro entrevistado aqui no Claudiando com Cláudio. E muito feliz, tive o privilégio de estarmos com ele aqui num tempo bem bacana, conversando sobre Claudiando com Cláudio. Vou só consertar aqui o fixar. Só fixar esse comentário aqui do Claudiando com Cláudio para ficar bacana, para quando as pessoas entrarem saberem do que se trata, porque estão entrando. Nós estamos na nossa mais uma live Claudiando com Cláudio, uma conversa com Cláudio. E seja muito bem-vindo, que Deus continue abençoando a vida de vocês. Para mim é uma alegria ter vocês 22 horas. Nesse período de pandemia, cara, tá todo mundo confuso com respeito a horário. Então fica aqui conosco, é 1 hora só de conversa. Matheus, eu vou te convidar agora para você já estar conosco aqui. Matheus Vasconcelos. Cadê ele? Aleluia! Vamos ver? Opa! Aê, varão! Graças a Deus! Diga aí, abençoado. Tudo na paz, meu querido, graças a Deus. Deixa eu te perguntar, consegue me ouvir bem? Tô conseguindo ouvir legal. Boa, eu também estou te escutando legal. Daqui a pouco o Jervan entra aí para falar dos meus fones de ouvido. Ele não gosta, não sei se é. Ele sempre disse que não precisa. Jervan é genial. Jervan. Então, olha, estamos aqui, mais uma live, Claudiando com Cláudio, nosso queridão Matheus. Desde já, Matheus, eu quero te agradecer. Eu sei que é muito corrido o seu tempo, cara. Eu sei que seu cérebro borbulha de atividades para fazer e você conseguiu
Nós tentamos 2 vezes. A primeira vez eu lembro que eu tentei com você no encontro regional. Eu falei com você, Matheus, você pode gravar comigo, aí não deu certo. Depois eu entrei no segundo momento e na terceira vez nós conseguimos. Muito obrigado, viu, Santos? Para mim é uma alegria imensa ter você Inclusive aqui. eu cheguei agora, vim correndo, eu tava arrecadando umas cestas aqui, cheguei agora mesmo, assim, tem com nem 2 minutos. Cara, o A gente vem Matheus não nessa para, o Matheus é correria, assim mesmo. mas muito Matheus é assim mesmo. legal. Então veja só, nós temos o Instagram nos dá 1 hora de conversa, talvez nós consigamos, talvez terminar de 1 hora, então não vamos poder passar de 1 hora. Mas nós vamos conversar bacana aqui. Eu digo sempre que eu tenho um roteiro aqui das minhas perguntas e falas, para nós não perdermos o fio da meada, tá? Porque a gente acaba conversando e entrando em vários assuntos, então eu tenho aqui um roteiro. Então, nós estamos conversando agora, Claudinho com Cláudio, nossa 4ª entrevista com o Matheus Vasconcelos. Deixa eu apresentar para você que está entrando agora aqui. Matheus Vasconcelos, ele é filho do seu Vicente Marques e da dona Ana Regina Vasconcelos, daí o sobrenome Vasconcelos, né? Da mamãe, aleluia. Ele é casado com Keise da Silva, acertei o nome da irmã Keise, glória a Deus, aleluia. Ele é formado, sua formação missionária é pela Juvep, já compartilhou conosco, ele vai falar um pouco sobre isso aqui. É graduado em teologia, graduado em letras, atualmente ele é diretor e professor do SEIC, que vai falar um pouco também do SEIC aqui, explicar o que é o SEIC. É fundador e coordenador da missão Eclésia. Eclésia com 2K, tá? Se você pesquisar aí, Eclésia com 2K. Eclésia, missionário na localidade de Viração Exu. Você foi missionário lá, é isso? Isso, plantador de igrejas. A gente trabalhou com plantação de igrejas. Boa. Eu vou falar o que eu falei aqui na nossa entrevista com o Bob. O Bob é missionário evangelista. É na prática isso, não é só que ganhou, o Matheus é missionário na prática, cara, não é só que ganhou um título, não. Ele é na prática isso mesmo, ele vive isso, né? Atualmente ele exerce atividades pastorais na ICB do Henrique Jorge, né? Isso, lá no Henrique Jorge Fortaleza. E está separado ao pastorado. Veja que eu deixei isso por último, porque, perceba, ele já exerce atividades pastorais. E aí foi separado, está separado ao pastorado. Matheus, então é isso, nós vamos fazer assim, Santo. Eu tenho algumas perguntas para te fazer aqui, e depois nós vamos ter um bate-pronto. Um bate-pronto, eu te pergunto algumas coisas e você responde rápido, o que vier na sua cabeça, tá? Mas alguns você vai ter que ter um tempinho para pensar, outros não, você vai ter que responder na lata, tá ok? Ok, tranquilo. Então, ok, Matheus. A primeira pergunta que eu quero te fazer, eu queria que você falasse um pouco sobre... Essa já é bate-pronto? Não, essa é as primeiras perguntas que eu vou te fazer, tá? Okay, a primeira pergunta é, quem é o Matheus? Descreva, nasceu em berço evangélico, como dizem, é natural de onde? Descreva aí pra nós, diga aí pra nós. Sim. Primeiramente eu quero cumprimentar todos que estão nos acompanhando. Essa conversa é bem legal, né? Um bate-papo bem descontraído. E um privilégio. Pastor Cláudio também tem trabalhado, servido em trabalhos de plantação também, né? De revitalização da igreja ali da localidade de Juazeiro. Portanto, é alguém que também está lidando com a frente missionária, está trabalhando com o avanço do reino, cuidando do povo do Senhor. Olha, Cláudio e irmãos que estão assistindo, eu sou de terras alencarinas, né? Sou nascido em Fortaleza. Nasci mais especificamente no Hospital Antônio Prudente. E assim, eu tive uma infância, né, muito cedo. Minha mãe inclusive está aí na live. Um cheiro para a senhora, mãe. Um abraço para o meu amigo Israel Lemos. Ele falou, foi voando. Eu estava lá na Pajuçara agora, pegando cestas básicas que a gente recebeu doação, que inclusive amanhã nós vamos estar indo para o sertão de Russas, fazer uma ação de entrega de cestas básicas. No entanto, a nossa principal preocupação é com a propagação e o anúncio do Evangelho de Cristo. Veja, então, tive o privilégio então, de há muito cedo ser introduzido às verdades do Evangelho, né? Minha profissão de fé foi em março, na Páscoa do ano de 2008, e o meu batismo foi no dia 23 de novembro de 2008. Então até lá eu tive na minha adolescência, sobretudo, um período em que eu voltei para o Egito para amassar barro para o faraó. No entanto,
É, pouco tempo depois o Matheus, Senhor me resgatou e inclusive me, eu vi. me deu o privilégio de conhecer a Igreja de Cristo Henrique Jorge, né? A mesma Ó, igreja que eu vim a Cristo, né? Essa fase da minha, essa fase foi uma fase formativa, né? Essa preparação da minha infância foi formativa. No entanto, eu aham. costumo falar que a minha conversão, minha experiência de novo nascimento, quando eu fui ali visitado pelo Espírito Santo de forma genuína e eficaz, eu costumo dizer que foi nessa experiência mais tardia, já que na Igreja de Cristo Henrique Jorge, igreja que me enviou ao seminário, que me enviou para plantar igrejas no sertão do Nordeste. E hoje a gente trabalha com algumas coisas que o pastor Cláudio mencionou, né? Tudo isso, irmãos, é para que a graça que o Senhor nos deu, ela não se torne vã, né? Para que a graça que veio sobre a nossa vida, ela seja uma graça que possa ser revestida em frutos para o reino de Deus. Então, de modo Glo- similar, isso sou eu, servo do Senhor, Amém. servo da igreja, servo do povo de Deus. Tá. Inclusive, Matheus, você falando sobre a sua infância, sua adolescência, eu pesquisando aqui sobre o Matheus Vasconcelos no Facebook, tem uma foto sua bem garotão de 17, não sei quantos anos, né? Eu vi lá uns Sim, cabelinhos sim, meio sim. aloirados. Ó, Tenho. e essa faz parte da minha segunda pergunta aqui. Você já foi jogador de futsal profissional? Como que foi? Que eu vi umas postagens, umas fotos suas. Diga aí pra mim sobre isso que. Olha, Pastor Cláudio e irmãos estão acompanhando, de fato, né? Como todo garoto, na fase inicial, né, da vida, como todo não, vou dizer com a maioria, né? Hoje os gostos estão bem mais variados, mas antigamente era mais unânime aí o anseio por ser jogador de futebol. Então eu participei deste mesmo anseio de jogar futebol profissionalmente, né? Então, durante os meus 12 até 18, até mesmo já crente, numa fase mais tardia, eu tive o privilégio de jogar futebol. Eu joguei profissionalmente. Não sei, quando a gente fala profissional, eu não estou falando assim. Eu estou falando da categoria adulto, né? Porque aqui no nosso estado o futsal ainda é bem primitivo, então não se consegue viver. Aham. Mas a gente tinha uma ajuda de custo e tal, então eu joguei futsal pelo Sumov, na categoria adulto, algumas partidas. Tive o privilégio de ser 2 vezes convocado para a seleção cearense de futsal, sub-17. No ano de 2012, a gente foi jogar um campeonato brasileiro em Cuiabá. E no ano de 2013, não, 2011 foi em Cuiabá, e 2013 eu também fui convocado para jogar o brasileiro em Belém do Pará. Então, joguei depois futebol de campo no time do Pastor Robério, em Ah, 2000 Santa de e, Cristo. foi no Atlanta de Cristo. Então a gente já tinha um ministério de pregação naquela época. Eu era Boa. zagueiro, né? Então no campo eu era zagueiro, então a bola estava no ataque, eu tentava evangelizar os atacantes aqui e tal. E Aleluia. foi muito legal, foi muito legal. Tem bons frutos. Algumas pessoas foram a Cristo por meio desse trabalho de pregação nos jogos de futebol. No entanto, em 2015, o Senhor me chamou para o ministério, né? Então eu tive que tomar uma decisão na minha vida se eu seguiria a carreira de futebol, de Ah, jogador ou se eu ia para o ministério. E quando eu pesei na balança, eu achei que seria muito mais produtivo, como eu acredito que foi, seguir sim. aí o caminho do ministério. Matheus, você compreende que essa ferramenta, você como missionário, né, com uma visão bem ampla a respeito de alcançar povos, você entende que essa ferramenta, o futebol, principalmente aqui no Brasil, né, deve ser uma ferramenta mais usada para o alcance dos perdidos, né? Eu particularmente trabalho com escolinha aqui no instituto, escolinha de crianças, né? E é muito bacana. Mas eu converso muito com um pastor que ele fala assim, pastor Cláudio, é porque o brasileiro, e você não, os crentes, o que poderia usar essa ferramenta do futebol para alcançar pessoas, né? Acaba ficando mais complicado, porque os crentes vão jogar e acabam discutindo no campo, é mais feio ainda. Não sabe usar essa ferramenta que é tão poderosa, Mateus. Você juntou uma bola, a gurizada vai para cima, a adolescente vai para cima. Então, você consegue entender como o futebol é uma ferramenta, né? Poderia ser usado mais pelos cristãos, não sei lá, alguma coisa desse tipo.
Sim, sim. No nosso processo, no processo que eu desenvolvi com alguns irmãos na plantação de uma igreja, todos os jovens que nós tínhamos foram frutos de um ministério com futebol. A gente iniciou a ida, né? E aí, como na época eu ainda tinha um pouquinho mais de facilidade para jogar, ainda tinha uns 10 quilos a menos, conseguia correr melhor, conseguia. Então, de alguma forma, uma performance um pouco. Uma performance ali, né, entre os melhorzinhos da brincadeira, até porque todo mundo não era profissional, me legou uma certa. é, é, uma boa presença entre os jovens que me possibilitou anunciar o Boa. evangelho. Inclusive, desses todos, nem todos se firmaram, tá? É Aham. necessário que seja honesto aqui. Mas pelo menos um irmão de Exu chamado Onaildo, hoje é firme, um crente batizado, servo do Senhor, tem Bacana, feito a obra, tem bacana. evangelizado bastante e foi um dos frutos que veio mediante ao futebol. Sem falar tantas quantas pessoas ouviram, né? A gente organizava muito torneio de futebol e no intervalo dos jogos a gente ia, anunciava ali o evangelho, falava da vitória de Cristo sobre a morte, né? E de fato foi um tempo assim, e é uma ferramenta muito útil. Na verdade, eu queria, antes de ir para o seminário, meu desejo era se tornar um jogador que tivesse uma certa ascensão, que ganhasse dinheiro, Aham. né, para destinar algum dinheiro desse para a obra missionária, e a minha transição no meio esportivo, midiático, seria para pregar o evangelho, né? Só que Deus não achou que Boa. essa não seria a melhor opção, não. Acho que seria melhor eu dedicando mais, de forma mais integral. Glória a Deus. Aleluia. Então, eu tenho usado essa ferramenta aqui, mas nós temos uma equipe aqui da igreja, e aí eu procuro mesclar os irmãos da igreja com alguns que não são crentes, já para conseguir, né, inculcar Cristo na maneira como se comportar, na oração antes, na palavra liberada dos outros, para conseguir. Porque eu vejo isso como uma ferramenta muito importante, né? Não sou, Sim, sim. não sou um craque, mas eu dou uma carreira aqui e é liberar a palavra para poder alguém ser alcançado, né? Aleluia. Eu queria dar uma boa noite aí Pois é, ao Gerson. Gerson Vonley entrou aí. Deus abençoe, Gerson. Obrigado por estar conosco aqui. Diga aí, Matheus. eu já hoje já não gosto mais desse sobressair em relação aos outros atletas. Na verdade, por exemplo, esse ano eu só joguei futebol uma vez. Nós já estamos aí em 7 meses, né? Joguei Tá, futebol cara. uma única vez esse ano e estou bem acima do peso e tudo, então estou bem mais limitado. Matheus, Matheus, você falou aí sobre, bem antes, né, como que foi esse processo seu essa era a minha próxima pergunta. Como foi não sei qual não. Você Pastor Cláudio, a sua internet está falhando um pouquinho, não consegui captar a sua pergunta. Pode repetir, por favor? Pronto. Vo- a minha próxima pergunta era sobre como foi a sua conversão. Você já falou um pouco sobre isso, né? Como foi o processo, né? O tu já foi. Porque assim, hoje, para mim particularmente, você tem sido uma referência de um jovem que leva muito, muito a sério a palavra do Senhor, que é referência. Mas como foi esse processo? Porque a gente passa por um processo e diz assim, cara, é isso aqui que eu quero agora. Entendeu? A gente às vezes dá uma Ok. viajada, às vezes, né? Como que foi esse processo contigo? Ok. Bem, como eu falei para os irmãos, é, em 2008, quando eu me batismo, né, eu tive um processo de discipulado muito bom. Tive um processo de discipulado inicial muito bom, pessoas me ajudaram, me acompanharam. Eu fiz uma classe de batismo muito sólida, que me ajudou bastante a lançar as bases. No entanto, o meu coração ainda era um coração de pedra, eu não tinha passado pela experiência do novo nascimento. Então, à medida que eu fui amadurecendo, né, e conhecendo as coisas do mundo, né, gozando de alguns pontos do futebol, acabei que me distanciando, né, do evangelho,
me Uhum. distanciando da igreja, da comunhão dos santos. E quando me dei conta, eu estava num mundão perdido, né? A gente gostava de ir para chamadas barcas, após o Sei. jogo e tal. E todas essas coisas sempre iam nos afastando do Senhor. Até que conheci uma pessoa que me levou à igreja, né? Me convidou para um acampamento acampamento de carnaval da Igreja Cristo Henrique Jorge. E naquele ano, como eu não tinha nenhuma programação, eu acabei indo para o acampamento de, de, de carnaval. E lá no acampamento, também ouvindo, né, a pregação do Evangelho, ouvindo as canções, de modo especial. Eu me lembro que na noite de sábado daquele ano, 2013, na noite de sábado de 2013, do Carnaval de 2013, eu me lembro que um irmão cantou uma música, cantou o hino 193 da harpa cristã, Alma Alma batida. Batida. Alma Batida, exatamente. E era um hino que a minha mãe e as minhas tias cantavam muito, né? Minha mãe sempre, desde então, sempre se firmou, nunca se afastou do Evangelho, sempre esteve firme, intercedia pela gente, sempre orava. As minhas tias também sempre oravam pela gente. Então, é, é, isso. Então, eu entendi que eu estava perdido, né? Pecador, precisava desesperadamente de Cristo. Então, eu corri para os pés da cruz e lá eu encontrei descanso para minha alma. Eita glória. Aleluia. E aí, irmão, uma vez pede pelo Senhor e se deixar ser Verdade. moldado, Deus faz algo extraordinário. Agora, Matheus, fale um pouco sobre a sua experiência no sertão, né? Você esteve aqui no sertão de Pernambuco, né? Tu veio fazer Sim. Gilberto, né? Foi abrir igreja. Como foi essa experiência? Teve, expulsou demônio? É, foi um seminário teórico e prático, né? Porque no sertão, meu irmão, não tem como teoria e prática, não. A coisa Sim, acontece. sim. Fala um pouco sobre essa sua experiência lá, Matheus. Sim, é preciso que eu diga antes que a minha inclinação para o sertão ela vem desde muito cedo, né? Eu tenho um tio que me legou o gosto por Luiz Gonzaga, né? E minha avó, minha família sempre morou no sertão, de forma que eu sempre fiz viagens, né? Curtas, Aham. passava férias e tudo, então a cultura sempre é uma cultura que muito me despertou a atenção, tá? Ah, Sei. Hoje em dia ainda sou apaixonado pela cultura sertaneja, o movimento do cangaço, o messianismo de Padre Cícero. Inclusive escrevi alguns artigos, tem alguns artigos meus rodando na internet sobre o Alto da Compadecida, sobre Ariano Suassuna, e muitas coisas têm despertado meu interesse a respeito do sertão. Mas assim, sobre a plantação da igreja, foi um tempo muito precioso. Primeiro porque nós éramos uma equipe, tá? Não foi eu sozinho, nós éramos uma equipe, éramos 6 pessoas, cada um de uma cidade diferente, de uma igreja diferente, né? Então éramos eu, da Igreja de Cristo, Sayonara, era da Igreja de Deus no Brasil de Campina Grande, o William Roberto, da Igreja Batista Nacional de Imperatriz, o Bruno e a Jéssica, era um casal da Igreja do Nazareno, lá no Grão-Pará, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e a Ah, Larissa, da Igreja Batista da Convenção Brasileira, de Barras, no Piauí. Acho que na época ela era de Barras. Então a gente foi para esse local, né? Nós então chegamos lá, não era um povoado não alcançado, portanto não tinha presença evangélica, não tinha nenhuma igreja. E nós passamos então um mês, 2 meses, um primeiro mês. Chegamos em janeiro, passamos um mês criando relacionamento, conhecendo o pessoal. Depois começamos a pregação de porta em porta, a exposição do plano da salvação e oferecer estudos bíblicos. E depois que as pessoas foram se convertendo, então nós percebemos a necessidade de ajuntá-las e separar um ponto de pregação
para reunir esse povo. Algo diferente do que a gente fez, do que tem sido feito, sobretudo até mesmo avaliando a nossa relação enquanto Igreja de Cristo, uma diferença entre o processo que a gente desenvolveu com o que a gente desenvolve na igreja é de que antes de termos um ponto de pregação, nós demos prioridade ao evangelismo para termos um grupo, um grupo já evangelizado, que já tomou a decisão, para que depois nós uníssemos esse grupo em igreja, né? Eu imagino que isso facilitou alguma coisa do nosso trabalho. Por isso que quando eu falo, existe igreja em casa para depois ir no prédio, né? Isso, exatamente. É uma reflexão. Essa reflexão aqui, ela é construída por dois pensadores muito pouco conhecidos pela igreja brasileira, que é o Christian Schwarz. Ele é um alemão, tá? Bem preterido pela igreja brasileira. E nós temos também o Hesgrave, David Hesgrave, que fala sobre plantar igrejas, né? E há uma discussão de termos muito interessante, certo? Uma escola oriunda do McGraven, que é um estudioso aí do movimento de crescimento de igreja, eles falam sobre uma implantação, né? E já essa linha que a gente está seguindo aqui, que a gente seguiu, fala de plantação de igreja. Obviamente, a maioria das pessoas que usam o termo, elas não estão a par da discussão. No entanto, aqui há dois polos. O polo de organismo e de organização. Alguns trabalhos de plantação, eles tendem a trabalhar plantando organizações, instituições. E em outros polos, a ênfase é em plantar corpo vivo, tá? Então, o que a gente tentou fazer? A gente tentou priorizar o organismo vivo, mesmo reconhecendo o peso da organização, da instituição, da placa, da denominação, mas a primeira preocupação foi essa. Então nós tivemos esse tempo de evangelismo, tivemos algumas batalhas espirituais, né, com demônios, algumas manifestações de pessoas que se manifestaram, né? Inclusive isso me ajudou bastante a ter uma experiência prática com aquilo que a gente vê nas escrituras, né? E foi uma experiência bastante formativa. No entanto, o resto do trabalho foi um trabalho bem comum, bem ordinário, não fizemos assim nada demais, não fez nada demais. Houve a pregação do evangelho, houve discipulado e depois de um ano tinha uma igreja do Senhor Jesus naquela localidade. Glória a Deus. Mateus, você conseguiu assim, eu não sei se medir a palavra, mas o que você aprende no seminário, né? E sobre algumas verdades da Bíblia, porque tem vários modos, várias cadeiras para se aprender. E na prática, se fez uso do fato, porque às vezes as pessoas pensam assim, não, mas abrir igreja, plantar igreja não precisa de seminário, eu preciso ter a coragem, Deus vai me ajudar. Você conseguiu ver, eu usei muito disso do que eu aprendi lá, aqui na prática, lá com o sertanejo, com... Total. De fato, nós tivemos um trabalho com curto período de tempo e um trabalho com... O Senhor nos deu um tempo de colheita, né? Então nós tivemos É claro que esse trabalho não... A colheita não atribui a nossa capacidade, a nossa formação, ao nosso grau de instrução, se atribui ao Espírito de Deus, como nós cremos. Mas assim, o pastor Cláudio e os irmãos que estão acompanhando, sem formação ninguém vai para lugar nenhum. Não existe isso. Você precisa conhecer a Bíblia. A Bíblia não é um livro fácil de se ler, não é um livro simples de se interpretar. Algumas dificuldades que nós precisamos lidar com ela, certo? Algumas respostas. E não somente a Bíblia é um livro relativamente difícil de se ler, tá? Como também a cultura sertaneja, para a maioria das pessoas que vão trabalhar, é uma cultura completamente diferente. A cultura da zona rural é diferente da cultura da zona urbana. Então você precisa ter categorias mentais que lhe proporcionem ferramentas para compreender as escrituras, e você precisa ter categorias mentais que lhe ajudem a compreender a cultura, para que você esteja respondendo as perguntas que as pessoas estão fazendo. Veja, quando eu saio de Fortaleza, a grande questão da época era se o crente podia fazer tatuagem,
era se crente podia escutar a música do mundo, era se crente podia beber, todas essas coisas. Quando eu cheguei no sertão, essas questões nem sequer passavam pela cabeça dos irmãos, por conta de outra realidade, tá certo? Uma outra forma de enxergar o mundo, mesmo tão perto geograficamente, nós estamos falando de 800 quilômetros, tá? Nós estamos falando aí de uns 700 quilômetros, talvez, mas ainda assim com uma mudança de pensamento, tá? Uma mudança social, de nível social, uma mudança de grau de instrução. Então, para você ser simples, você precisa ter muito estudo, né? Não é assim, quanto mais você estuda, mais difícil você fica. Quanto mais você estuda, mais simples você se torna, com capacidade de poder de síntese. Então, assim, se tem alguém que está nos assistindo essa live, seja agora, seja depois, que quer ser um plantador de igrejas, você precisa ter formação sólida, você precisa ter formação teológica, você precisa ter formação missiológica, antropológica, você precisa saber de contextualização, você precisa ter noções básicas sobre essas coisas, porque senão você vai cometer erros, certo? Mesmo os que estudam cometem erros, todo mundo vai cometer erros, isso é normal, tá? Mas você vai cometer, não novos erros, você vai cometer os mesmos erros que o passado já cometeu. Se você tivesse estudado, conhecido, então você não precisaria mais cometer esse tipo de erro. Ô, pastor Cláudio, antes de darmos sequência, eu preciso aqui fazer uma menção honrosa para o meu pastor Israel, lá da Igreja de Cristo de Limoeiro. Tá? O pastor Israel tem um lugar muito grande no meu coração, no coração da minha esposa. Ele, a Samara e os dois meninos. Um abraço muito forte, meu pastor, para você e para toda a Igreja de Limoeiro. Eu costumo dizer, e vou dizer aqui publicamente, né, que de todas as turmas do CEIC, que eu tive o privilégio de ser professor, a turma de Limoeiro ainda hoje é a minha turma preferida, né? Foi muito bom. Rapaz, tu vai arrumar confusão com as tuas turmas, rapaz. Tem que já tomar uma galera aí. Gostar, né? Glória a Deus, Mateus. Amém, aleluia. Ó, só, Mateus comentou sobre, depois vai ficar, alguém vai ouvir depois, essa live eu coloco ela lá no meu canal no YouTube, Claudiano com Cláudio. Depois, se alguém quiser seguir lá, quer rever novamente o nosso bate-papo, entra lá, tá bom? E vai ficar também no Instagram, acho que fica por 2 dias, não é? No IGTV, se não me engano. Não, agora já fica direto. Já fica direto, né? Então, amém. Depois Já. você pode ver aí. Eu sei que esse horário é um horário de 10 horas, 22 horas. Geralmente a galera quer dormir, quem vai sair cedo, não sei o quê. Tudo bem? Mas nós estamos aqui. Eu costumo dizer, Matheus, que esse bate-papo nosso aqui é como se nós estivéssemos conversando como que chama? No sertão. Na varanda não, é no oitão da casa. Basta mais pau. Como nós estivéssemos conversando assim, nós estamos abrindo aqui para os nossos seguidores, alguém que quer acompanhar isso, é uma conversa mesmo, por isso que eu chamo Claudiano com Cláudio, é o jeito de Cláudio falar, se comunicar, rir, essas coisas, Claudiano com Cláudio. Sim, então, minha próxima pergunta, Matheus, conte sobre os seus projetos, eu sei que você é muito envolvido em projetos, inclusive no que você está envolvido agora, né? Você faz Juvep no sertão, aí vem para a zona urbana e aí você cria a Eclésia, você é fundador da Eclésia. Fala um pouco sobre isso, assim, essa experiência. Bem, o Eclésia foi assim uma coisa que aconteceu. Na verdade, nós não planejamos, né? Fundar o Eclésia. Na verdade, foi o seguinte: eu estava me organizando para ir visitar o sertão. E convidei alguns irmãos para ir comigo, porque eu não queria ir sozinho no carro. Uma viagem longa, cansativa. Queria ter alguém para conversar e conhecer o trabalho, né? Um dos critérios que eu estava selecionando são pessoas que têm interesse em implantação de igreja, para que eles pudessem ver, conhecer o lugar onde a gente passou e tal. E nós fomos. Então eu comecei a chamar lotou o meu carro, depois apareceu mais um carro, depois apareceu mais uma van. E para finalizar a história, tivemos 30 pessoas. A gente foi sem nenhuma pretensão de dar sequência, mas aconteceu e o projeto foi tão bacana, foi um negócio tão legal que os meninos me falaram: rapaz, a gente poderia fazer isso mais vezes, né? E aí então foi quando a gente retorna à Fortaleza, a gente teve muito material de mídia, fizemos uma boa ação de divulgação dos nossos próprios seguidores, né? Alguns pastores mais experientes também acompanharam o processo.
e conversaram com a gente, deram apoio e algumas oportunidades foram abrindo, então a gente resolveu nomear e dar uma certa frequência ao projeto, né? Então hoje nós temos as viagens de curto prazo, certo? Então nós como missão, no Eclésia nós entendemos que temos três objetivos. O primeiro é mobilizar pessoas, o segundo é treinar pessoas e o terceiro é promover uma experiência de campo para aqueles que nunca foram, para a igreja, para que as pessoas possam acompanhar. Então hoje nós temos alguns desafios transculturais fora do país, então nós estamos em contato, nós temos alguns contatos fora do país, né, com pessoas, alguns irmãos. Mandar um abraço para o João Emanuel, meu amigo querido. Um abraço, meu irmão. Deus te abençoe, viu, cara? Inclusive, na semana que se passou agora, não fosse a pandemia, nós estaríamos na Guiana Inglesa, anunciando o Evangelho. Infelizmente, por conta da pandemia, não podemos estar lá, mas ainda estamos nos reunindo com os estudos bíblicos em inglês para aprofundar no idioma e estamos nos preparando para ir no ano 2021. Então, nós temos sempre esta ação, tá, de apoiar igrejas locais que estão precisando de revitalização, certo? Amanhã, inclusive, nós vamos a Russas para visitar o presbítero Josué da Igreja de Cristo, com a ideia de conhecer ele, conhecer o trabalho. Vamos levar um apoio de mantimento, né? Tentar ver como é que a gente pode abençoar o irmão com livros, ver se a gente vai pagar a necessidade, se ele tem interesse de estudar, de fazer um curso, alguma coisa nesse sentido, para tentar apoiar os irmãos que não estão tendo nenhum tipo de assistência, os irmãos que estão mais isolados, seja no sertão. Inclusive eu tive agora em João Pessoa recentemente, há 2 semanas atrás, e fiz contato com um irmão que está trabalhando entre os indígenas, está se preparando para trabalhar entre os indígenas. Então, nós já estamos planejando uma viagem, possivelmente para janeiro, quando a FUNAI liberar, quando as condições estiverem mais ok, para irmos a uma tribo indígena, para conhecermos o trabalho, para apoiarmos, tentarmos ajudar o irmão missionário. Então, nós temos assim, disse John Wesley, foi John Wesley que falou que o mundo era a paróquia dele, o mundo era a paróquia onde ele pregava. E de modo similar nós temos entendido assim com a gente, né? Aqui atrás de mim você percebe a lista, né, dos 50 países mais perseguidos pela fé cristã do mundo. Eu coloco aqui, não é somente para enfeite, não. É uma forma de me lembrar que nesse exato momento, Pastor Cláudio, existem pessoas que estão correndo risco de vida por conta da sua fé. Então, de alguma forma, a gente quer ajudar a fazer o máximo para ser uma bênção. Aqui, né, em Fortaleza, na minha igreja local, você sabe, eu não gosto de falar isso, mas assim, antes que as pessoas pensem de que o nosso compromisso é com a África, com a Ásia, tem um compromisso com a igreja, tem um compromisso com o meu bairro, tem um compromisso com a cidade, certo? Tem um compromisso com o meu estado, tem um compromisso com a minha denominação, embora eu não seja bairrista e não trabalhe somente com presbiteriano, não trabalho somente com a Igreja de Cristo. Já desenvolvi trabalhos no sertão do Piauí com igrejas batistas da Convenção Brasileira. A igreja que a gente serviu na plantação era uma presbiteriana da IPB, aquela mais tradicional, tá certo? Prego em assembleias. Então, de forma que a gente tenta transitar entre todo o povo de Deus para conectar esses irmãos de alguma forma, cada igreja local aqui na cidade, ela possa ser uma bênção para as nações, ser uma bênção. A gente está tentando enviar um casal para ajudar no envio de quem vier à igreja local, como os irmãos bem sabem, mas a gente está tentando ajudar no envio, no cuidado de um casal para a Itália, tá certo? Inclusive antes da pandemia, a gente já estava trabalhando, a pandemia adiou esses processos, mas a gente está tentando. Muitas pessoas acham que a Europa é um lugar de passeio, né? O missionário mais pomposo, o missionário raiz só vai para o sertão, para a África ou para o Ribeirinho, mas nós precisamos de missionários raízes que vão para Londres, que vão para Amsterdã, que vão para a região da Lombardia, né, onde teve um dos grandes picos da pandemia, para anunciar o evangelho aos europeus, que é um povo extremamente secularizado, um povo extremamente pós-cristão. Então, como missão nós entendemos isso, né? Nós temos a nossa atividade muito acanhada, nós temos uma pessoa que serve de forma integral, né, nesta missão. Ainda não conseguimos nem
ela concluiu o sustento dela. Nós temos um grupo de alguns mantenedores, jovens mesmos, assim, que contribuem com o nosso trabalho mensalmente. E de forma que tem sido sempre uma bênção, temos sempre visto a boa mão de Jesus Cristo guiando as nossas Glória a ações. Deus. Aleluia. Ótimo, Mateus. Que bacana essas informações. Sobre que tem gente de fato indo mesmo, né? E você falando sobre essa questão de você não só pensa na África, não sei aonde, você desenvolve um trabalho muito bacana. Eu fiquei muito feliz quando eu soube que tinham voltado CEIC, é isso? CEIC, né? Que CEIC. CEIC, é um seminário do nosso Ministério Igreja de Cristo no Brasil, né? Eu não sei Isso. se nas antigas era o mesmo nome, CEIC, nas Sim, antigas. sempre foi. Sempre foi, ótimo. Então, assim, muito bacana isso, cara, de preparar, de ter essa preocupação, também no nosso ministério, ter pessoas formadas com esse entendimento. E sabe o que eu acho mais bacana disso? É que você é um cara que coordena isso com essa mentalidade. Então, eu acredito muito que os alunos vão também, de alguma forma, ter essa mentalidade do que você vai passar, do que você vai falar, né? Sim. E você vai ser, apesar de ser professor, você vai ser o Mateus lá, Sim. né? Então, assim, eu te vejo, Mateus, como você vai falar sobre o Seik daqui a pouco, mas eu quero dizer como que eu vejo o Mateus. Eu vejo você como um futuro pastor de referência da nossa geração. Eu tenho 38, eu acho que eu sou mais velho do que você, poucos anos, se eu não estou enganado. Mas é um pastor que vai ser referência, que já é referência, né? No futuro, no sentido de zelo pelas escrituras, de entender sobre missão, de realmente o que tem na mão para fazer mesmo, né, de fato. Isso é muito bacana. Preparar outros, isso é muito importante, né? Isso é muito importante. E aí, quando você faz isso aí, coordenando o CI, é muito bacana. Eu fiquei muito feliz que tenha voltado, que tenha retornado, porque é muito importante preparar, né? Preparar. Somente, eu entendo assim, que quando Deus quer enviar alguém, chamar alguém, ele queima no coração, é um fato, queima no coração, e aí quando você é chamado, você já está com isso no coração e você vai, amém? Mas quando você vai preparado, meu irmão, é outra coisa totalmente diferente, de você entender, compreender, entender a cultura do lugar e tudo mais. É muito bacana. Então, assim, acredito que eu, em algum momento aqui, eu tive algumas dificuldades, porque eu não passei por esse processo, né? Eu não tive, eu vim porque Deus queimou e eu sabia que Deus iria estar comigo e tudo mais. Eu tive que me preparar já estando aqui, né? Fazer um teológico básico aqui na cidade, né? Com o pessoal da Visitação de Deus, o Movimento Nacional de Evangelização do Sertão Nordestino, junto com a EBETEL do Brasil, fizeram aqui uma sala para preparar obreiros no sertão. E eu, graças a Deus, consegui fazer. Mas como foi isso com você, Mateus? Você se vê aqui como referência, né? Porque você projetou isso, essa era a sua meta, é a sua meta, ou as coisas vão acontecendo naturalmente? E eu acho que Deus age no natural, as coisas ele vai Sim. usando, moldando, e aí vai acontecendo naturalmente. Fala um pouco sobre o CEIC e foi natural, você projetou isso, diga para nós. Então, pastor Cláudio, acontece o seguinte, quando eu voltei para Fortaleza, eles estavam precisando de professores. Eu sempre me vi muito mais como alguém de campo, de evangelização, de organização de trabalho, de avanço, trabalho mais pioneiro, né? Sempre fui muito inclinado à área de plantio de igrejas, né? Gosto muito dessa ideia de iniciar trabalhos e tudo. No entanto, eu sempre me esperneio com o Senhor para que Ele me dê a oportunidade para plantar a igreja onde em lugares ainda não tem, mas Ele ainda não me concedeu essa oportunidade. Então, enquanto eu estou aqui, então o meu objetivo é juntar o máximo de pessoas possíveis, né? Hoje mesmo eu estava no carro dirigindo, voltando para cá e disse: ô Senhor, eu queria tanto plantar uma igreja em algum lugar onde não tem nenhuma igreja, um país e tal, mas ainda as oportunidades não me foram abertas, né? Acho que o senhor está me querendo aqui por esse momento. Então, quando eu voltei para Fortaleza, estava precisando de professores, né? E a área que me convidaram para dar foi vida missionária. Então, eu comecei a dar aula de vida missionária, falando um pouquinho do que é a vivência no campo, do dia a dia. Aí eu me lembro que foi faltando um professor,
Pastor Wellington era então o diretor, e o Pastor Wellington, assim, um coração imenso, né? Um coração do tamanho do mundo, começou a me colocar para dar algumas aulas, né? E um abraço aí para a minha amada igreja, está aí, a Igreja de Cristo do Reino está aí participando da live. Imagino que seja o Aleluia. Tiago, nosso Tudo bem-vindo. departamento, Deus abençoe, o Tiagão. líder de missão, de mídias, né? Um cheiro para você, Tiago. E aí, eu comecei a dar aula, né, sobre essas coisas, e aí as oportunidades foram aparecendo. Depois, como professor, fui convidado a assumir a coordenação. E aí o pastor Wellington me convidou para assumir a direção dele. Então, assim, na verdade, eu não projetei isso, né? Não projetei, não. Respondendo a sua pergunta, pastor. Na verdade, foi uma coisa que foi mais acontecendo, né? Já na coordenação, eu já tinha algumas projeções para o CEIC, né? Que seria a ideia da obrigatoriedade do curso, né? Pelo menos no primeiro momento, eu não queria que permanecesse por muito tempo como obrigatório, porque eu não acho que a obrigatoriedade seja algo bom. Mas pelo menos nessa fase de transição, a obrigatoriedade é bom para criar uma cultura de formação dos nossos obreiros. Porque a nossa ideia de formação é muito mais por conta do obreiro porque por conta do CEIC, né? Bacana. E nós temos no CEIC, na instituição, uma instituição de peso, tanto o peso institucional, de fazer parte de uma denominação histórica, com longos anos de existência, como sei que também tem a sua própria existência. Comecei em 1972 com o pastor João Queiroz, e é muito curiosa a história de fundação do CEIC. Não sei se o senhor já chegou a conhecer, pastor. Não, fala aí. Foi num culto de doutrina, né? Culto da época Usos e Costumes, e uma irmã fez uma determinada pergunta teológica ao pastor João Queiroz, que por conta da sua simplicidade, da sua formação, ele não tinha resposta. E falou: mas não se preocupe, irmã, eu vou orar a noite inteira até o Senhor me revelar a resposta. E aí ele foi orar, e orou, e daquela noite de oração Deus despertou um avivamento, né? Então, naquela ocasião, em 72, nós tínhamos 3 igrejas de Cristo em Fortaleza. Então, o pastor João Queiroz formou a primeira turma. Não me lembro quem são os professores, tem um registro lá, mas eu não me lembro de cabeça. Mas um fato muito curioso é que eu me lembro de um dos 9 alunos, de um dos 13 alunos que fazia parte da primeira geração de alunos do CEIC. O nome dele é nada mais nada menos do que Alexandre Carneiro. Então, naquela ocasião éramos 3 igrejas. Quando os 13 seminaristas se formaram, então a denominação enviou, né, o Parque Araxá enviou eles para plantar novas igrejas. Então foi aí que foi plantado igrejas como Henrique Jorge, Genibaú, Conjunto Ceará, essas igrejas mais antigas nossas. Então foram todas plantadas. Então veja, a minha identificação com o CEIC, ela se dá muito por conta disso, porque ele nasce num ambiente de formação de obreiros que vão para a plantação. Então, embora, como o senhor bem sabe, eu sou apaixonado pela academia, né? Inclusive agora, ao finalizar esta live, vou já preparar uma aula de história da igreja que darei amanhã para os irmãos lá do Rio Grande do Norte, da Igreja de Cristo, um seminário que eles me convidaram para ensinar. Então eu ensinarei, vou preparar aqui, organizar o esboço da aula. E gosto muito da parte acadêmica. Acho que quem me conhece, quem me acompanha, sabe como eu tento lidar seriamente com a parte acadêmica. No entanto, todo o meu esforço academicista é um esforço que desemboca em plantação, em obra missionária, em frente evangelística para o reino. De forma que eu não quero construir em meu ministério essa dicotomia entre o cara que estuda é um cara que fica trancado no escritório, sentado. E o cara que prega, que vai, que evangeliza, é o cara que não conhece nada das escrituras, né? Um é profundo, mas não faz nada. Outro é raso, mas faz tudo. Então, por que não nós unirmos essas duas pessoas? Então, criarmos uma geração de obreiros que dá lugar à vazão do Espírito, a direcionamento do Espírito, mas também são irmãos que dormem tarde lendo, que acordam cedo, que estudam, que são bons oradores, que são hábeis biblicamente, que têm respostas, que têm firmes convicções, né? Então,
E aí nós pegamos uma geração muito boa, né? Rapidamente peguei contato com o pastor Márcio, a gente está trabalhando ali na elaboração das revistas, ajudei ele a produzir uma revista. E aí a gente está saindo, em Natal a gente também tem uma abertura muito boa com os jovens de Natal. No Maranhão a gente tem uma abertura muito boa. Em Mossoró a gente tem uma ligação muito boa. No interior do estado, na região ali do Vale, né? Morada Nova, Limoeiro não preciso nem falar, Lagoa da Vaz também não preciso nem falar. Então, são trabalhos que aquecem ao meu coração. A teologia Glória a Deus. profunda, pesada, certo? Eu gosto e não acho sem sentido, eu acho que tem sentido e relevância pensar sobre os aspectos da Trindade, estudar escatologia, coisas que são importantes, certo? Mas também unir esses estudos à prática missionária, à evangelização, ao serviço do povo de Deus. Muito bom, glória a Deus, aleluia. Ó, eu sei que vocês já formaram turmas aí em Limoeiro, em Lagoa da Várzea, e eu espero que nós, ao voltarmos desse período de pandemia aí, esses irmãos formando queiram praticar isso, né, indo plantar igreja, servir no reino de alguma forma, porque o povo está já preparadíssimo para isso. Amém? Ó, nós temos 10 minutos para o nosso bate-pronto, tá, Matheus? Nós temos 10 minutinhos, são 22h50, eu acho, aí. Então você que está entrando... Carregador. Tá, Quem pode trazer meu carregador, por favor? Celular? Você que está entrando agora aqui na live, carregando Claudiano com Cláudio, nós estamos batendo um papo aqui com Matheus Vasconcelos, queridão, lá da Igreja de Cristo Henrique Jorge, lá em Fortaleza, Ceará. Então o nosso bate-pronto, nós vamos aqui para o nosso bate-pronto, acho que são 10 perguntinhas, alguns vai ser rápido, tá? Posso começar, Matheus? Só um minuto, deixa eu... Tá, plugue aí o carregador. Opa! O negócio aqui é ao vivo, viu, irmãos? Então... É ao vivo, Glória a Deus. Vamos lá, Renata, Pai do Senhor, Renato. Dá um abraço no Serginho aí, tá, Renato? Ó, primeira pergunta do nosso bate-pronto, Matheus. O que você mudaria em você, fisicamente e assim como pessoa? Sei lá, não, eu sou muito perfeccionista, alguma coisa. Fisicamente, Léo, o que você mudaria? Rapaz, o que eu mudaria fisicamente... Olha, não sei, fisicamente eu não sei. Deixa eu ver aqui, no meu caráter, talvez, eu gostaria de orar mais, de ter mais tempo com o Senhor, de ser mais piedoso, né, então. Boa. Ok. Então você fisicamente não tem, então você acha um cara perfeito. Não, eu tô satisfeito, Boa. Ótimo. Eu entrevistei um irmão que a esposa gritou aí do lado dele. Nada! Tá perfeito! Passou de ideia, passou de ideia. Ok, segunda pergunta do bate-pronto. Se você fosse um animal, qual seria? Não, deixa eu explicar essa pergunta. Não é que eu queria ser uma águia pra voar, não é isso. Tipo assim, cara, tem algumas coisas minhas que se eu fosse um animal, eu acho que seria isso aqui. Sei lá, eu julgo demais, então eu acho que um bicho preguiça me definiria. Entende como é que é isso, como é que é a pergunta? Diga aí. Olha, eu acho que eu seria... eu gosto do leão. Boa. Seria o leão. Ok, ótimo. Terceira pergunta. Você tem alguém que admira? Eu não gosto disso, alguns perguntam. Você tem um ídolo? Claro que eu não ia perguntar um negócio desse, mas alguém que você admira, que você fala assim, cara, esse cara... Tenho sim. Eu tenho inúmeras pessoas que eu admiro, né? Em cada área eu tenho uma pessoa assim. Na parte pastoral, o pastor Mano, de fato, é uma referência muito forte para mim. Pastor Mano Góes, né, que é o pastor titular da igreja que eu sirvo. Na parte acadêmica, eu tenho há muitas pessoas que eu admiro, né? Mas assim... Rapaz, agora tem o pastor Thiago Albuquerque, que é um irmão que ele consegue alinhar bem também essa ideia de o acadêmico plantador de igrejas, né? Inclusive está lançando um livro agora, eu tive o privilégio de trabalhar no livro dele. Então vai lançar um livro sobre plantação de igreja também muito bom.
E são duas pessoas assim, que eu admiro em duas áreas distintas, né? Na parte mais acadêmica, é o pastor Tiago, e na parte mais pastoral, mais do dia a dia, cuidado da família, pelo ministério, pelo Boa. caráter, pastor Mano Góes. Glória a Deus. Ótimo. Quarta pergunta do bate-pronto. Do que você tem orgulho, cara? Uma coisa que, cara, eu tenho orgulho disso. Rapaz, de servir como plantador de igreja, é uma coisa muito linda ver uma igreja nascer. E uma das coisas assim, que eu olho para o meu passado e vejo a graça de Deus é, de fato, ter trabalhado na plantação de igreja. Então, de fato, eu Bom. me orgulho bastante de participar disso, ter Ótimo. participado. Ser cristão É amar a Deus. bacana. Defina família com 3 palavras. Família, em 3 palavras, bênção de Deus. Bacana. Claudiar com Cláudio É divertido, é maravilhoso, é legal, gostei. Eu gostei do divertido. Gostei do divertido. Ó, quando chegar no céu, com quem você quer trocar uma ideia primeiro? Diga aí. Rapaz, eu me interesso muito por muitas pessoas, assim. Obviamente que com o Senhor Jesus, né? Mas imagino que já está pressuposto da pergunta que Já. acho que com Paulo, talvez Paulo, Cara, certamente. a minha dica de leitura, Paulo Lida, no início da live, quando eu entrei aqui. Não sei se tu já leu, de Oswald Sanders. Meu irmão, dá Não, um não li. negócio. Quanto mais eu leio, mais como significante eu sou como líder. Mas eu tô aprendendo aqui, cara. Surreal. Esse cara aqui, esse calvo Verdade. aqui. Vamos lá. Nona pergunta. Um versículo ou uma passagem, assim, um personagem da Bíblia, assim, que te dá um gás, que é um socorro, que aumenta a tua fé, digamos assim. Tem? Tem. Colossenses capítulo 1, versículo 13 até o 18. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a saber, a remissão de pecados. Ele é a imagem do Deus invisível. Pois dele foram criadas todas as coisas do céu e da terra, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Pois dele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias. Aleluia! Ótimo, temos 3 minutos para responder a última e as nossas considerações finais. Se Deus não estivesse comigo, eu não conseguiria. Viver, Boa. ter paz de alma, né? Isso. Muito bacana. Cara, Matheus, muitíssimo obrigado, cara. Você é bênção demais. Eu repito, eu sei que olha, daqui a pouco você já vai preparar a aula para amanhã, cara. Então você abrir esse tempo para mim aqui foi muito precioso. Muito obrigado, viu? Tenho muito orgulho de você, orgulho mesmo. Amém. Você, para mim, é referência também de que dá, eu posso, eu vou conseguir. Tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe. Obrigado a todos os amados que estiveram conosco aí. Vou Amém. colocar lá no meu YouTube, canal no YouTube, Claudiano com Cláudio, você pode rever novamente essa entrevista. Considerações finais, fala aí. Um abraço, né, para a irmã Lúcia, o Jair, o pastor Jair, o Arthur, a minha mãe, a irmã Vera, o pastor Israel, todos aí que acompanharam. E é isso, irmãos. Eu queria deixar uma mensagem final dizendo que a gente só tem uma vida, ela vai passar, e só o que fica é o que a gente faz para Cristo. Então sejam seletivos nas suas prioridades e tentem ajuntar tesouro no céu. Só lá que importa, na terra tudo passa. Tudo vai passar. Muito obrigado, Santos. Deus abençoe. Um abraço Amém, para o pastor pastor. Mano. Tá bom, Alexandre? Mando. Carneiro a todos. Mando sim. Um abraço, irmãos. Beijo, cheiro no coração.